pessoal, tudo bem com vocês? Sou professora Conceição Alencar e começa agora mais uma aula de língua portuguesa. Vem comigo! Na aula de hoje, vamos continuar falando sobre a morfologia. Nós vimos que a morfologia, ela trata da forma das palavras, da formação e da estrutura das palavras. Então, vocês que acompanharam lá no portal do estudante, na TV Educação, nós já temos algumas aulas relacionadas ao início da morfologia. Hoje trataremos um pouco sobre a estrutura das palavras, nessa parte de morfemas. Vamos ver um pouquinho sobre o conceito, os tipos de morfemas e ver um pouquinho dos exercícios para tirar algumas dúvidas. Vamos lá. Então, vamos começar com o conceito de morfemas. Os morfemas são unidades ou elementos de significação que formam as palavras, bem como alteram o seu significado. Podemos afirmar que são a menor parte significativa de um vocábulo. Esses morfemas dividem-se em 5 grupos: radical, desinência, vogal temática, afixos, vogais e consoantes de ligação. Turma, nós já estamos tão acostumados com a língua portuguesa que nós nem nos damos conta de que as palavras elas são formadas por pequenas estruturas. São formadas por prefixos, são formadas por sufixos, por desinências. Então, por estarmos tão habituados à língua portuguesa, às vezes a gente não se dá conta, né? Mas é só a gente tentar formar uma nova palavra que a gente percebe essa alteração. Então, vamos ver cada um desses elementos, desses 5 elementos e a importância deles na formação das palavras. Vamos começar com o radical. O radical é o coração da palavra. Ele contém o significado essencial, básico do termo. Esse morfema é fixo e não sofre alteração nos processos de formação de palavras. Exemplo: flor, floração, flora, floral, floreado, floreio, flóreo, florescente, floricultura, florido, florista, florzinha. Perceba que, em todos os vocábulos acima, o radical flor mantém-se inalterado. Nesse sentido, é importante diferenciar o conceito de radical e de raiz. A raiz é o elemento básico de uma palavra sob o aspecto histórico. Já o radical é o elemento básico sobre o aspecto prático e gramatical. Então, turma, toda vez que vocês ouvirem radical, significa o quê? O elemento básico da palavra. Às vezes tem algumas palavras que a gente não utiliza muito, que não faz parte do nosso dia a dia, mas a gente pega ali o radical e através do radical a gente já consegue ter ideia do significado dessa palavra. Outra coisa bem comum é modificar essa palavra usando o radical. E aí surgem também os neologismos. O que são os neologismos? São as novas palavras que vão surgindo na língua portuguesa. Então, o radical é a base da palavra e a partir dessa base nós vamos formando várias outras palavras. As desinências. Na língua portuguesa existem 2 tipos de desinências: nominal e verbal. Desinência nominal é a que indica o gênero masculino ou feminino, e o número singular e plural dos substantivos, dos adjetivos e de alguns pronomes. Por exemplo, gato, gata, casa, casas, nosso, nossas, bonito, bonitos. Então, como vocês puderam ver, as desinências, elas vão designar o quê? As nominais vão designar gênero e número. Mais uma vez, turma, voltando ao que eu já falei lá na aula passada, nós estamos aqui tratando da gramática normativa. Socialmente, a gente já sabe que já tem outras designações para pessoas que não se identificam nem com o gênero feminino e nem com o gênero masculino. Mas aqui nós vamos tratar exclusivamente da gramática normativa. A desinência verbal é a que indica a pessoa, o número e o tempo. A pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa. O número, singular ou plural. O tempo, presente, pretérito ou futuro. E o modo, indicativo, imperativo ou subjuntivo. Vejamos alguns exemplos. Vivo. A desinência indica a pessoa, primeira pessoa. Indica o número, está no singular. Indica o tempo, está no presente. E indica o modo, indicativo do modo viver. Vivesseis. A desinência é de pessoa, segunda pessoa, o número, o plural, o tempo, pretérito imperfeito, e o modo, que é o subjuntivo do verbo viver. Turma, para estudar a desinência verbal, vocês vão ter que dar uma relembrada lá sobre verbos.
né? E não tem outra maneira da gente estudar verbo a não ser olhando as conjugações, fazendo essa modificação das conjugações para que a gente possa ir se adequando ao tempo e ao modo dos verbos. Vocês sabem que dentro de todas as 10 classes gramaticais, o verbo é a que possui mais flexões. Ele se flexiona em pessoa, em número, em tempo, em modo, e também se flexiona ainda em voz, né? Nós não vamos ver essa parte aqui da voz, voz ativa, passiva e reflexiva, essa parte nós não vamos ver aqui em desinências verbais, tá certo? Então, só relembrando, em relação à pessoa, nós temos 3 pessoas gramaticais. Quem são as pessoas gramaticais? Primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? Então, essas são as pessoas gramaticais e o número relacionado, se é singular ou se é plural. Tempos verbais nós temos 3. Presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. E o modo, nós temos também 3. O indicativo indica uma certeza, algo que realmente, né, é certo de acontecer. O subjuntivo indica uma dúvida e o imperativo uma ordem ou pedido. Então, é necessário que vocês revejam esse conteúdo de verbo para que vocês possam dominar e possam compreender melhor sobre desinências verbais. A vogal temática. Na estrutura das palavras, ela tem a função de ligar o radical de um termo à desinência. Ela pode ser nominal ou pode ser verbal. Estes 3 tipos de vogais temáticas verbais. Da primeira conjugação é o a, como andar, amar, falar. Segunda conjugação, o vender, comer, ter. Terceira conjugação, o i, sair, servir, subir. Então, vocês lembram que a vogal temática, quando ela é relacionada a verbo, eu vou chamar ela de verbal. Tá, ela serve para quê? Para designar a conjugação. Nós temos 3 conjugações. Primeira conjugação, todos os verbos terminados em AR. Cantar, falar, dançar, pular. Da segunda conjugação, todos os verbos terminados em ER. Comer, vender. Temos também poucos verbos terminados em OR. Compor, decompor. Porque antigamente o verbo pôr, ele vinha do verbo poer. Por isso, todos os verbos terminados em OR pertencem à segunda conjugação. E ainda da terceira conjugação, os verbos terminados em IR. Sair, vestir, dormir, sorrir. Tipos de morfemas. Também há 3 tipos de morfemas, 3 tipos de vogais temáticas nominais. A vogal A, dos substantivos terminados em A, massa, esmola e mala. A vogal O, os substantivos terminados em O, rato, garfo, livro. A vogal E, substantivos terminados em E, morte, sorte, pote. Vale destacar que os nomes terminados com vogais tônicas não têm vogal temática. Saci, caju, café, sapé, cajá. Funcionamento da vogal temática. Andar, o radical ante, a vogal temática a e a desinência do infinitivo R. Igrejas, radical até a letra J, vogal temática a e a desinência de plural S. Então, vocês podem observar que as palavras elas são todas compostas por estruturas. Algumas estruturas para trazer o significado básico da palavra, outra para indicar o singular e o plural, outra para indicar o modo, o tempo verbal, a pessoa verbal, certo? Então, temos que ter muito cuidado com essas terminações. Afixos. Os afixos são morfemas que vêm antes ou depois do radical no processo de formação de palavras. Eles se dividem em 2 grupos. Prefixos, vêm antes do radical, incompatível, subsolo, autoescola. Sufixos, vêm depois do radical. Inteligentemente, qualificação e felicidade. Turma, esse é um conteúdo muito cobrado no vestibular, muito cobrado em todos os tipos de prova, né, na própria escola, no Enem, em outros vestibulares e seletivos, muito cobrado mesmo. Então, bastante atenção para os prefixos e para os sufixos, porque a partir deles nós vamos ter o processo de formação das palavras. O processo de formação por derivação, por composição, os tipos de derivação. Então, é necessário que vocês tenham esse conteúdo aqui de morfemas para que vocês avancem nesse processo de formação das palavras. É importante ressaltar que os afixos também podem ser divididos em derivacionais e flexionais. Os afixos derivacionais são aqueles que participam da formação das palavras e alteram a sua classe gramatical. Escavar, verbo.
escavação, substantivo. Já os afixos flexionais não influenciam na classificação das palavras. Eles são representados pelas desinências. Escavar, verbo no infinitivo. Escavou, verbo na terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito do indicativo. É aqui que eu vou ver se vocês vão relembrar todas as conjugações verbais, né, turma? Eu tenho até uma dica boa para vocês. Quando vocês estiverem estudando, que vocês estiverem com dificuldade, vocês podem acessar o conjugador de verbos. Claro que quando eu tenho os verbos regulares, fica bem mais fácil de conjugar. Por quê? Porque o radical não muda. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Então, continuo com o mesmo radical. Já quando eu venho com o verbo irregular, e já complica um pouquinho mais. Então, caso você tenha alguma dúvida, você pode colocar lá no Google, conjugador de verbos, que ele vai dar para vocês em todos os tempos e em todos os modos. No indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Então, anota essa dica aí, conjugador de verbos, para tirar qualquer dúvida de vocês. Não é para ir lá colar não, tá, turma? É só para tirar a dúvida de vocês. Vogal e consoante de ligação. É importante não confundir a vogal temática com a vogal ou consoante de ligação. Estas últimas têm a função de facilitar ou auxiliar a pronúncia de uma palavra. Maresia, o E funciona como uma vogal de ligação. Chaleira, o L funciona como uma consoante de ligação. Observação: as vogais e consoantes de ligação são consideradas um tipo de afixo chamado infixo. São chamados assim por estar no meio da palavra. Turma, o que são as vogais e as consoantes de ligação? É apenas para facilitar a pronúncia. É como se não tivesse essa vogal ou eu não tivesse essa consoante, ia ficar bem difícil de fazer essa pronúncia aí. Como no caso de maresia, chaleira, bananeira. Se eu não tiver essa vogalzinha de ligação aí, a pronúncia fica um pouco difícil da gente fazer. Aqui eu coloquei alguns para a gente poder analisar, né? Aqui no caso do verbo sofrem, o radical vai até o R, a vogal temática, o E, o tema. O que é o tema? É a junção do radical mais a vogal temática. Então, junto o radical e a vogal temática, tem o tema. Sofre, desinência, modo temporal, M. E racionalmente, o radical racional, eu tenho o prefixo i e tenho o sufixo mente. Vocês vão ver isso lá no processo de formação das palavras. Se a derivação é por derivação prefixal e sufixal ou se é uma derivação parassintética. Anotem bem aí que vocês vão ver isso lá na aula sobre formação de palavras. Então, vamos lá para alguns exercícios, né? Vocês sabem que nas nossas provas de vestibular, vocês vão encontrar muito, né, esse tipo de... Aqui, no caso, uma charge, né? Vão encontrar com críticas às vezes à sociedade, às vezes críticas políticas, críticas em relação à situação do planeta. Então, eu tenho aqui, ó, era do gelo, era do degelo. Vamos lá para as questões. O que está sendo criticado pelo autor? Bem simples, né, turma? É claro que ele faz uma crítica aí à maneira como os seres humanos, como as pessoas têm cuidado do nosso mundo, do nosso espaço, do nosso planeta, né? Em relação aí à questão do aquecimento global. Então, se a gente não tem um cuidado com o nosso lixo, se não tem um cuidado com a preservação ambiental, consequentemente, a gente vai ter aí um desequilíbrio ambiental. O sentido desse texto é construído a partir da oposição de dois termos. Quais são eles? Bem fácil também, a palavra gelo e a palavra degelo, que também pode ser chamada de desgelo, porque o des, ele traz essa ideia de negação, tá? Então, pode ser degelo, como também pode ser desgelo, de desgelar. Explica o sentido de gelo e degelo. Foi o que eu acabei de falar, né, turma? Aí ele tem essa oposição, o gelo, né, a água no estado sólido, e o degelo, quando ela sai do estado sólido para o estado líquido. Letra D. Conclui-se que o elemento des na palavra gelo modifica o sentido da palavra primitiva? Que o sentido primitivo des transmite a essa palavra? Sim, claro que ela modifica. Gelo tem um significado, desgelo tem um outro significado completamente diferente. Com certeza modificou. Dando qual sentido? Um sentido negativo, de negação. Vamos para mais uma tirinha aqui, né? A gente teve uma charge, agora uma tirinha. Vocês vão encontrar muito esses gêneros textuais nas provas. Quantos vivem nesta casa? Quantos vivem?
Vivente não tem nenhum não, senhor. Agora, sobrevivente tem aqui essa meia dúzia. Né? Na verdade, mais uma vez aí ele faz uma crítica. Qual a crítica que ele faz? Né? É como se fosse ali o pesquisador, né? Você sabe que tem um censo, né? No caso do IBGE, vem fazer aquela entrevista com os moradores, saber quantas pessoas vivem nessa casa. E aí ele não deixa passar de graça, não, né? Ele aproveita e dá lá a cutucada dele assim, olha, vivente aqui a gente não tem nenhum, não, mas sobrevivente, aqui a gente está só sobrevivendo, né? A situação, infelizmente, de muitos aí do nosso país. Ele diz que sobrevivente tem aqui meia dúzia. A crítica social dessa tirinha é construída justamente pela diferenciação estabelecida entre quais palavras? Entre as palavras vivente e as palavras sobrevivente, né? Ele faz esse jogo de palavras aí entre essas duas e daí a gente tem essa diferenciação. Qual o radical da palavra vivente e sobrevivente? O radical vai até a letra V, né? V e V. A partir dali a gente tem um sufixo, na outra palavra a gente tem um prefixo. Explique com suas palavras a diferença entre vivente e sobrevivente dentro do contexto. Olha, muita atenção ao que a questão pede, hein, turma? Ele quer dentro do contexto da tirinha. Então, assim, quando o entrevistador chega e pergunta vivente, o que ele queria saber? Ele queria saber quantas pessoas moravam naquela casa. Então, ele estava querendo saber números, o número exato. E o outro, quando diz sobrevivente, ele está falando da condição em que as pessoas vivem ali, condições inadequadas. Não estão vivendo, estão apenas sobrevivendo. Qual das palavras vivente e sobrevivente possui um prefixo? E aí, onde é que está o prefixo? Está na primeira, vivente, ou está na segunda? Gente, pré-pago, significa antes, né? Então, ali, ó, prefixo. Então, está na palavra sobrevivente, que seria o prefixo sobre, certo? Vamos lá para mais uma. Vocês adoram os memes, né? Eu tenho certeza que vocês adoram. Inclusive, quem quiser participar, pode mandar lá na plataforma Gonçalves Dias, manda sua sugestão, manda o seu meme, sua figurinha, pode ser uma música, uma poesia, para a gente analisar de forma morfológica, ou sintática, ou semântica. Tenho tudo para ser rico, mas só me falta o dinheiro. Turma, a gente tem tudo para ser rico, só está faltando uma coisa para a gente, né? Uma coisa bem simples, bem pequena, apenas o dinheiro, né? Já resolveria essa situação aí, né? Então, vamos lá para as questões. De forma cômica, o texto traz uma reflexão sobre o quê? De forma cômica, engraçada, traz um pouco de humor, né? Ele quer fazer essa relação entre a questão financeira das pessoas, né? Algumas pessoas têm um recurso financeiro melhor, outras um recurso financeiro não tão adequado, que aí estão apenas sobrevivendo, como disse na tirinha anterior. Que palavra presente no texto verbal possui flexão de gênero? Qual a palavra? Seria a palavra rico, né? Rico, rica. Né? Então, ele dá aí essa flexão de gênero masculino e feminino, lembrando, de acordo com a gramática normativa. Nas palavras rico e dinheiro, os elementos mórficos destacados desempenham a mesma função em ambas palavras? Não, né, turma? Em rico, na verdade, tem uma desinência de gênero, masculino e feminino. Já em dinheiro, a gente tem uma vogal temática nominal, que aí são aquelas que terminam em A, em O, né? Então, uma vogal temática nominal. Nas palavras tenho e falta, os elementos mórficos destacados desempenham a mesma função em ambas as palavras? Também não, né, turma? Não desempenham a mesma função, o mesmo bem parecido com a questão anterior, certo? E aqui, no nosso Português nas Redes, como eu falei para vocês, se vocês quiserem participar, basta mandar a sua sugestão lá na nossa plataforma Gonçalves Dias. Lembre-se sempre de visitar o portal do estudante, de visitar os nossos arquivos. Caso vocês tenham dificuldade em alguma aula, às vezes é porque vocês perderam a aula anterior, então fiquem atentos a esses conteúdos, né? A professora diz: quem sabe o que é morfema, radical, desinências e vogal temática? Eu
tentando lembrar. Então, eu espero que depois dessa aula vocês não fiquem assim. Que fique bem claro para vocês o conceito de desinência, de morfema, de radical, que o radical é o elemento básico da palavra, e que vocês não fiquem perdidos quando vocês olharem esses nomes. Às vezes a gente olha uns nomes compridos, uns nomes estranhos, já diz, isso aí eu não sei não. Eu não lembro, não. Mas quando a gente pega e vai estudar, vai ver que é uma coisa bem simples, né, turma? Então, obrigada pela atenção de vocês. Aguardo vocês na próxima aula e um grande abraço.